Salve galera, André Matheus na área, tô de volta aqui pro YouTube, reativando o meu canal. E para essa retomada eu já acabei de lançar um vídeo onde eu mostrei um resumo das minhas férias em Florianópolis. E agora eu vou gravar uma série de vídeos aí para esclarecer as principais dúvidas sobre a questão da fração. Então, aproveitando que o grupo tem bastante pessoas, tem gente que entra lá sem ter frações, então eu vou tentar esclarecer um pouquinho, mostrar as diferenças disso para o timeshare e etc. Então fiquem ligados aí, deem like, se inscrevam e ativem as notificações para receber as novidades. Bom, então eu resolvi começar essa série explicando rapidamente o que seria a fração. Então hoje tem duas formas que o brasileiro usa normalmente para viajar, para ter férias. A primeira é o imóvel. É muito comum as pessoas comprarem casas na praia ou casas na serra, no campo, né, para passar seus finais de semana ao longo do mês. Só que, se a pessoa adquirir uma propriedade de férias, ela não tem como tirar essa propriedade do lugar. Então as férias acabam sendo para o mesmo local. E o tempo que ela não está utilizando, normalmente, eu sei que tem a possibilidade do aluguel, mas normalmente o imóvel fica parado. E aí, mesmo assim, o ano inteiro a pessoa tem que pagar aquele custo para usar somente uma parte do tempo. E a alternativa a isso são os hotéis. Só que o problema é o seguinte, se a pessoa viaja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos da sua vida utilizando hotéis todo ano, a grana que ela gastou na diária, ela vai para o bolso do dono do hotel e é um dinheiro que nunca mais volta. Então assim que nasceu a fração, ela nasceu para resolver um problema, onde o dinheiro que você compraria uma casa de férias, a grana que você gastaria nas diárias de hotel, você transforma num patrimônio. Como é que funciona? Normalmente nos projetos de fração pelo Brasil, o apartamento, cada quarto dos hotéis e resorts que fazem parte do projeto de fração, eles são vendidos, onde você pode comprar um número de semanas que você costuma tirar de férias todo ano. Então começa em 1 semana, 2, 3, 4, quanto suprir a necessidade. E aí você compra a fração desse imóvel e todo ano você tem aquela semana, ou aquelas 2 semanas, ou o número de semanas que você comprou, você tem elas para o resto da vida. E aí normalmente a pessoa ganha uma escritura que ela pode deixar de herança essas semanas para os filhos, né? E aí o que normalmente é cobrado? O valor da fração desse imóvel, que ela paga uma vez só, e aí ela tem aquelas semanas para o resto da vida, e um condomínio equivalente ao tempo que ela vai usar. Então, normalmente é cobrado em torno de R$ 90 por semana. É o que eu costumo ver em média. Então, 2 semanas fica 145 ou 4 semanas, 290 por mês. Que aí essa grana vai servir para cobrir os equipamentos do quarto, a manutenção do apartamento, a troca de mobília. Então, sempre que a pessoa chegar para ter as férias dela no resort ou naquele apartamento, ela vai estar sempre com tudo impecável. Então, ela vai pagar somente pelo aquilo que ela vai utilizar e ela não vai deixar o imóvel parado. Por quê? Porque quando ela não puder utilizar essas semanas, ela pode emprestar para terceiros, aí parentes, amigos conhecidos, ou ela pode deixar para aluguel, para ser um redutor de custos. Por exemplo, ela pode colocar as 2 semanas das 4 que ela tem, por exemplo, para aluguel, e aí o que render 20%, 20 a 50% fica com a administradora do resort ou do hotel, e o restante cai trimestralmente para o proprietário. Então ela pode usar essa grana para reduzir, por exemplo, pagar alguns condomínios, reduzir os custos, né, que ela teria com essa casa de férias. Então é assim que funciona a fração imobiliária. Então a pessoa compra quantas semanas ela quiser. E aí o que muda? É que alguns projetos fracionados, a fração serve para usar só naquele determinado local. Um exemplo, vamos supor que a pessoa compre uma fração de 4 semanas ou 2 semanas para Florianópolis. Todo ano ela está acostumada a ir 2 semanas para Florianópolis ou 4 semanas utilizando hotéis ou utilizando uma casa de férias que ela tinha. Então a fração ela vai suprir a necessidade dela, porque ela não vai precisar ficar gastando mais em diárias altas de hotéis, não vai mais precisar manter uma casa de férias como um parado e ela com o fracionado vai continuar utilizando aquelas 2 semanas que ela já estava acostumada a utilizar e depois ela vai deixar de herança para os filhos dela. Então basicamente esse é o conceito da fração. E aí o que muda de um projeto para o outro? É que alguns projetos a fração é para usar só num determinado local, Florianópolis, Gramado, Rio de Janeiro, Nordeste, ou, o que é mais comum, que se tem aqui no grupo, é as intercambiadoras de férias, como é o exemplo de Interval, Clube C, a RCI que é atualmente é que eu trabalho, onde a pessoa pega aquela semana que ela utilizaria no local, paga uma taxa e ela pode usar em outros locais. Então, em torno de 130 opções hoje no Brasil a RCI oferece de resorts para essa troca de semanas, ou mais de 4.000 opções no exterior. Então a semana que ela passaria, exemplo, na casa fracionada dela de Gramado, no resort fracionado de Gramado ou de Florianópolis, ela pode passar em Orlando, Cancún, Las Vegas, pagando somente uma taxa de troca. E aí ela pode escolher a data do ano, escolher
o quarto, né? Quantas pessoas comporta o quarto, é o número de pessoas que ela pode levar para utilizar essas férias e em qualquer temporada do ano também. Claro que tudo vai de uma disponibilidade também da pessoa escolher com antecedência para ter a data específica que ela quer no local específico que ela quer. Não é um serviço que faz mágica, claro, né? Mas é um excelente serviço aí para a pessoa ter férias. Então, basicamente, para quem está aqui no grupo e não conhece o conceito da fração, conhece apenas os clubes de férias, isso é um resumo do que a pessoa utiliza. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder vocês, tanto no grupo quanto no meu canal no YouTube. E, como eu disse, vou lançar aí alguns outros vídeos explicando também o que é timeshare. É o próximo vídeo que eu vou lançar para vocês conhecerem, ok? Obrigado aí pela presença de vocês e um abraço.